Ora viva, muito boa tarde. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação e vamos dar aqui então início a este webinar, sem que antes eu tenha que fazer aqui alguns agradecimentos iniciais. Primeiro à equipa que está a coordenar toda esta sessão, o Vítor Figueiredo, o Rui Lourenço, a Madalena Calado, a Susana Tavares e o Rui Lima, que é o homem aqui da técnica de tudo isto. Dizemos sempre isto, quando se correr mal é com ele, mas quando corre bem é sempre com ele e tem sempre corrido bem. Depois agradecer também ao José Vitor Malheiro, à Frónica, ao Matias e ao Luís, que serão os nossos conferencistas para este mais um webinar aqui promovido pela Direção de Serviços de Projetos Educativos e que esta é uma parceria com o Centro de Competências e Planeamento de Políticas e de Perspectiva da Administração Pública. Um nome muito grande que tem uma sigla denominada Plano AP. O que é que preconizamos aqui, essencialmente, ou o que é que procuramos tentar transmitir-vos? E nessa linha fizemos convite aos senhores e às senhoras coordenadoras de cidadania e também fizemos convites a alguns diretores de escola que, em função do histórico que têm nestas matérias, nomeadamente nas questões ligadas à audição ativa, à escuta dos alunos das suas escolas, estão hoje aqui também a nosso convite, sendo que este é um projeto e um processo que gostávamos que tivesse explanado no país, de norte a sul. Visa, essencialmente, este webinar, lançar um debate nacional e inclusivo sobre uma temática muito interessante no entender da DGE e no entender daquilo que são os documentos base preconizados no âmbito quer da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, quer do perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, quer dos Decreto-Leis 54 e 55 e mesmo das aprendizagens essenciais. E, portanto, visa lançar um debate sobre aquilo que desejamos para o ano 2050. Diriam, 2050 tão longe. Eu diria, bem, 2050 é já ali. O projeto baseia-se na experiência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ajustado à realidade de Portugal para o horizonte 2050, não só o ODS 4 da educação, mas outros ODS, e tendo em vista satisfazer as aspirações dos cidadãos num futuro que seja o mais sustentado e sustentável possível, por um lado, e que, por outro, permita que todos se possam sentir condignamente neste mundo, neste Portugal, que acabaremos por construir. No âmbito dos princípios, das competências e dos valores plasmados no perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, eu gostava de, nesta pequena introdução que estou aqui a tentar fazer, falar-vos de dois dos princípios base que estão plasmados no perfil. Por um lado, a adaptabilidade, por outro lado, a ousadia. E a adaptabilidade tem a ver com o facto de aquilo que hoje aqui vos vai ser apresentado não pretender de forma alguma, ponham este de forma alguma bem bold e bem sublinhado, ser algo que se acrescente de trabalho às escolas. Aquilo que pretendemos é que, em função daquilo que existe nas escolas neste momento, em função desta adaptabilidade, possamos tentar promover esta discussão sobre Portugal 2050 de uma forma o mais atrativa possível para todos, onde todos se possam rever e onde o Lab 2050 possa também dar o seu contributo. É um contributo essencialmente de apoio a tudo aquilo que puder vir a ser feito nas escolas. Ousadia, porque temos que ser ousados a pensar. Temos que ser ousados a produzir, temos que ser ousados a criticar, temos que ser ousados a pensar e a respeitar também o pensamento do outro e da outra. E, portanto, neste misto de adaptabilidade e de ousadia, entendemos que, da parte da Direção-Geral de Educação, havia toda uma linha condutora que permitia que este projeto se integrasse perfeitamente dentro daquilo que é a matriz, o escopo, dito desta forma, da própria Direção de Serviços, quando a cidadania e desenvolvimento, enquanto currículo nacional, tem
que plasmar muitas destas ações e ou atividades. Portanto, princípios, competências e valores plasmados em toda a linha. Teremos um interesse grande em função daquilo que são os nossos conferencistas, e temos aqui, da mesma maneira que está no chat e da mesma maneira que estava no programa, dizer-vos só duas notas, que o Key & Answer está a funcionar, portanto, perguntas podem ser colocadas e tentaremos dar resposta ainda hoje, em direto ou via cores. Se isso não for possível, mais cedo ou mais tarde, com certeza, que terão as respostas às questões que aqui nos colocaram. Por outro lado, as questões religadas com o bate-papo não estão a funcionar e, portanto, vocês não têm acesso a esse bate-papo, têm a parte do Key & Answer, onde podem colocar as questões que entenderem pertinentes em função de algumas que já nos foram colocadas, a quando da inscrição, e agradecemos as várias dezenas de colegas nossos que acabaram por colocar as questões, e, por outro lado, aquilo que durante a apresentação puder não vir a ser tão detalhado. Bom, vamos começar pelo José Vítor Malheiros. Foi jornalista, 30 anos, passou pelo Expresso, pelo Público, fala de si próprio de uma forma muito interessante e diz que a vida para ele foi uma verdadeira festa e, portanto, acho que nunca trabalhou, porque ele diz que quando se faz o que se gosta, não se trabalha. Teve no lançamento da revista Expresso, esteve na fundação do Público, esteve na fundação e no lançamento do site do Público. Tem várias paixões profissionais e agora abarcou esta de tentar perceber o que é que os nossos jovens, e não só, mas estamos aqui na área da educação e é essa que vamos essencialmente focar, o que é que os nossos jovens pensam para 2050. Ou seja, quando eles tiverem 40, 50 anos, o que é que acontecerá naquele momento? Que mundo gostariam eles de ter de ser protagonistas de um mundo que, entretanto, foram criando e ajudando a criar? Mas isso fica para o José Vítor Malheiros, a quem, desde já, passo a palavra. José Vítor, força. Olá, viva, é um prazer estar aqui assim convosco, ainda que não esteja a ver, espero que me estejam a ver e a ouvir bem. Eu tenho aqui assim uma apresentação em PowerPoint que vou partilhar, portanto eu vou partilhar o meu ecrã. Espero que o estejam a ver devidamente, penso que está bem. Está perfeito. Muito bem. Bom, eu começava por fazer uma breve descrição, uma breve definição do que é o Lab 2050. O Lab 2050 é um projeto que está a ser desenvolvido com um financiamento europeu, que vai durar até ao fim de 2023 e nós esperamos que possa prolongar-se para além disso, se conseguirmos atingir os nossos objetivos este ano. E é um projeto que tem como objetivo lançar um grande debate nacional sobre o país que queremos para o ano 2050. Bom, sempre que dizemos isto, há alguém que pergunta porquê 2050, porque é que vamos pensar no ano 2050 quando temos tantos problemas atuais para discutir. Antes de mais, pensar 2050 não significa de forma nenhuma que nós achemos ou que proponhamos que não se pense na atualidade e nos problemas que temos agora, como é evidente. Mas os problemas que existem, esta coincidência de crises em que nós vivemos neste momento, a crise climática, a crise energética, a guerra, a crise alimentar, enfim, toda esta sobreposição de crises que nós estamos a atravessar devem-se em grande medida ao facto de há 20 ou há 30 anos nós não termos feito uma parte do trabalho que deveríamos ter feito, todos nós como sociedade, obviamente o sistema político, mas todos nós como sociedade não temos pensado suficientemente em impactos de longo prazo. O que se pretende com esta reflexão sobre o ano 2050 é precisamente evitar alguns dos problemas mais graves cujas consequências nós estamos neste momento a viver. Porquê 2050? Porque é um número redondo, naturalmente, e porque está à distância de uma geração. Daqui a 28 anos, quando chegarmos a 2050, os nossos filhos estarão no lugar que nós estamos agora, mais ou menos. Portanto, é a distância de uma geração, é suficientemente distante para que nós consigamos pensar de uma forma
audaciosa, de uma forma ambiciosa, mas é suficientemente próximo para que nós consigamos imaginar esse período. Este projeto está a ser desenvolvido no âmbito de um organismo oficial que já foi apresentado pelo José Carlos Sousa, que se chama PLANAP, de que eu não vou falar agora, mas vou passar diretamente aos objetivos deste projeto. Quais é que são os objetivos? Nós temos 2 objetivos, não apenas um. Um deles é produzir uma visão coletiva do país que nós queremos para o ano 2050. Portanto, trata-se de um projeto que não tenta fazer, não tem de todo o objetivo de fazer perspectiva, de fazer previsão do que é que vai acontecer, identificar tendências para ver de que forma que elas vão evoluir. É um projeto que é do domínio, eu vou só momentaneamente tirar aqui. Cortei o microfone só para tossir um bocado, estou com um bocadinho de tosse, não muita. Portanto, trata-se de um projeto do domínio do sonho ou do domínio da utopia, se quisermos. Trata-se de criar uma visão do futuro desejável, do futuro que nós queremos para nós, do futuro que queremos para os nossos filhos, para os nossos netos. Produzir uma visão coletiva. Este é o objetivo final do projeto. No entanto, neste projeto é tão importante este produto final como o processo através do qual nós vamos lá chegar. E esse processo é através de uma mobilização dos cidadãos e a criação de um debate, um debate coletivo, que esperamos que consiga envolver um número significativo de pessoas de todas as áreas, de todas as regiões, de todos os grupos sociais e, naturalmente, e de uma forma muito particular, mobilizar os jovens. O que é que nós vamos fazer em concreto? Nós vamos organizar debates um pouco por todo o país, e é este também o desafio que vos colocamos, e recolher conclusões desses debates. Todas estas atividades têm que obedecer a uma metodologia de alguma forma estruturada, porque o nosso objetivo não é apenas recolher as conclusões de um debate, deste debate ou daquele debate e do outro debate, nós queremos extrair conclusões a nível nacional e, portanto, tem que haver alguma standardização ao nível não só da organização, mas da recolha de conclusões. Mas já iremos a isso. Eu já usei a palavra debates, já 2 ou 3 vezes, debates, de que é que eu estou a falar exatamente? Estou a falar de pessoas a discutir, sim, claramente que sim, mas não só. Nós queremos organizar uma conversa, mas gostaríamos que esta conversa não se baseasse exclusivamente na palavra escrita ou na palavra oral. E porquê? Porque a utilização da palavra, como todos sabemos, e como os professores sabem em particular, se é indispensável, ela pode ser também exclusiva. Há pessoas que não comunicam bem, quer através da palavra escrita, quer através da palavra oral, e, portanto, nós podemos e devemos utilizar outras formas de abordagem dessas pessoas. Portanto, podemos utilizar jogos, podemos utilizar exposições, podemos utilizar desenhos ou outros materiais, podemos utilizar atividades no exterior. No fundo, o que nós queremos é desafiar as pessoas, desafiar os jovens, neste caso, mas eu até podia alargar um bocadinho, não são apenas os jovens, é a comunidade escolar. Há certamente projetos que poderão ser feitos e que envolvem também os professores, os funcionários e que envolvem as famílias dos estudantes. E, portanto, nós queremos mobilizar toda esta comunidade escolar, pô-los a conversar e a pensar como num mundo que querem para o ano 2050, no mundo onde querem viver, onde querem que os seus filhos vivam. Qual é o papel das escolas? Bom, o papel das escolas é um papel absolutamente central, visto que as escolas ocupam um papel central na vida das crianças e dos jovens, e através desses atores, através dessas pessoas, um papel central na sociedade, nas famílias e na sociedade em geral. As escolas estão particularmente despertas para este tipo de preocupações que tanto o José Carlos Sousa anunciou há pouco, como eu estou a falar agora, e que estão, aliás, plasmados nestes documentos que o José Carlos Sousa referiu, e que se prendem de uma forma particular com a cidadania e desenvolvimento, mas não exclusivamente. Toda a atividade pedagógica, toda a atividade das escolas tem a ver com a cidadania, tem a ver com o desenvolvimento dos jovens, com a participação. E, portanto, o que nós esperamos é que
as escolas consigam mobilizar, se interessem, consigam mobilizar os seus estudantes. O que esperamos com este webinar é apresentar-vos este projeto de uma forma interessante, que vocês o percebam bem, e, no fim, recolher as vossas manifestações de interesse. Nós vamos desenvolver, no âmbito do projeto, um toolkit com a vossa ajuda, com a ajuda de todos os professores, para que serão ferramentas para facilitar as ações que as escolas queiram organizar. Não tencionamos impingir-vos nenhuma ação, nenhuma iniciativa em particular, tal também como o José Carlos Sousa disse há pouco, nós não queremos dar-vos mais trabalho do que aquilo que já têm muito trabalho, mas pensamos que algumas das coisas que estão a fazer ou que gostariam de fazer podem cruzar-se de uma forma relativamente harmoniosa e tal, enfim, não vou dizer que seja pouco trabalhosa, porque tudo dá muito trabalho, mas de uma forma harmoniosa com os nossos objetivos. Portanto, um dos objetivos do projeto, uma das coisas que vamos fazer é o desenvolvimento deste toolkit, que são ferramentas para poder organizar estas iniciativas e para recolher as suas conclusões, e vamos também fazer um pacote de formação, vamos fazer webinars, mas especificamente de formação para os professores que o desejem, no sentido de criar facilitadores e mediadores para todas estas ações. Este é um endereço de mail que podem utilizar, lab2050@lanap, que é o nome do organismo no seio do qual nós estamos a trabalhar, .gov.pt. Ele vai aparecer no fim, daqui não tomem nota agora, no fim tornaremos a exibir este endereço de mail, e todas as dúvidas, sugestões que tenham, podem enviar para aqui, e esperamos receber manifestações de interesse, desejos expressos de participar neste projeto. Eu fico por aqui e passo agora a palavra ao meu colega Matias Aistrup. Muito bem, entretanto, eu faço aqui só uma pequena nota em relação ao José Vítor Malheiro. Sonho e utopia, que futuro queremos para nós, e é a produção de uma visão coletiva. Portanto, é isto que se pretende essencialmente com este projeto, que foi aqui muito bem traçado pelo José Vítor Malheiros. Matias Aistrup é um licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais. Enfim, eu diria que é um homem muito preocupado com as alterações climáticas e as desigualdades sociais e tenta, de alguma forma, combatê-las. E, portanto, é isso que vem também dizer-nos aqui a este webinar. Matias, faz favor. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os que nos acompanham. Pronto, já fui apresentado, Matias, também sou parte da equipa do Lab 2050 e vou-vos apresentar o ecrã, mas preciso que, Zé Vítor, tens que deixar tudo partilhar para eu poder partilhar. Já está. Ok, imagino que agora já estejam a ver o meu ecrã sobre as metodologias participativas e eu destacaria aqui uma coisa que o Zé Vítor mencionou quando ele falava dos objetivos do nosso projeto Lab 2050. Ele referiu produzir uma visão coletiva e mobilizar os cidadãos. Ou seja, estes dois objetivos convocam muito para a palavra participação, de envolver as pessoas no projeto. E se o termo participação é um termo bastante popular, ou bastante em voga, achámos que era importante clarificar o que é que nós, no âmbito deste projeto, entendemos por participação. Então, começaria por dizer porque é que consideramos que é importante a participação, e tem muito a ver que um processo que é verdadeiramente participativo, e já entraremos nesta discussão sobre o que é verdadeiramente participativo ou não, permite, de alguma forma, envolver e contar com a participação de pessoas diferentes e, portanto, também de conhecimentos, valores, imaginários, culturas diferentes e, de alguma forma, enriquecem o processo e contribuem a um produto final mais rico. Também permite que, ao envolver as pessoas ou entidades no processo, permite que o problema, o reto, o desafio que temos em mãos seja de alguma forma percebido de uma forma idêntica e partilhada, para que tenhamos uma noção comum e partilhada do que é que se trata o projeto ou a atividade que está em curso. E também, ao se conseguir uma participação efetiva em que os participantes sentem que a sua voz é tida em conta e é útil e se traduz depois num produto,
ou num resultado final. Isso serve também como mecanismo de empoderamento dos participantes e permite, no caso também do PlanUp enquanto entidade pública, é um mecanismo importante para criar e fortalecer os laços de confiança entre participantes ou entre a cidadania e as instituições ou a entidade que promove o processo. E, por último, também queria destacar o componente de legitimação, com um processo que consegue, de facto, ser participativo. O resultado final estará mais perto de ser considerado legítimo, de ser aceito pelas pessoas, pelos participantes. Mas, como eu dizia ao início, participação tem muitos sentidos, ou é muito utilizado no discurso público, e então achamos também importante clarificar ou fazer explícito que, quando falamos de participação, podem-se tratar de vários níveis de participação. Existe este conceito, esta noção da escada de participação cidadã, que é útil para perceber, e vamos andar aqui da parte mais abaixo para cima, as diferentes escalas de participação. E então pode haver processos ditos participativos que realmente não são de todo participativos, mas usam a palavra participativa de alguma forma para se legitimar, mas sem envolver as pessoas. Existe uma noção intermédia de participação em que se dá informação ou se fazem consultas com as pessoas, mas as pessoas não têm, de facto, poder, ou a sua voz não é tida em conta para moldar o processo em marcha. E depois existem processos participativos em que já há uma participação mais efetiva, no sentido em que a opinião, a voz, as posições das pessoas que são escutadas contribuem ativamente para ir moldando o resultado do projeto em curso. E aspiramos, no Lab 2050, que seja realmente um processo participativo, no sentido em que sejam ouvidas vozes diferentes, sejam, de alguma forma, tenha tido em conta as várias que se consiga ter um nível de participação em que todas as pessoas escutadas sentem que a sua opinião e a visão que expressem é tida em conta. Então, como é que entendemos que se podem criar processos de co-criação, que é a palavra que também utilizamos para definir a participação? Coisas importantes a ter em conta: gerir as expectativas das pessoas que participam, de fazer claro qual é que é o objetivo do processo em curso, para não criar expectativas falsas, que os participantes sejam tratados de forma igual e que sintam realmente que são tratados de forma igual e, nesse sentido, evitar esta distinção no tratamento que se faz a um cidadão comum, digamos, e os chamados peritos. Que a definição do problema também seja feita de forma conjunta, no início do processo, e também o Zé Vítor também abordou um bocado isto, usar diferentes metodologias que consigam captar diferentes formas de expressão. Quando falamos de debate, não sempre nos referimos apenas só ao debate de um conjunto de pessoas sentadas a dialogar, também podem ser utilizadas outras formas de expressão artística, ou através de jogos, etc. E nesse sentido, como projeto Lab 2050, contamos utilizar diferentes técnicas e ferramentas para promover a participação e estamos a trabalhar neste toolkit que o Zé Vítor mencionou, que pretende ser um documento de apoio para que as entidades, como por exemplo as escolas que participem no processo, possam ter ideias, como um guia para diferentes tipos de metodologias, ferramentas, técnicas, etc., para promover a participação. Só dar-vos conta, para acabar, de como é que nós, Lab 2050, chegamos a definir como é que vamos implementar o projeto, quais são as técnicas que vamos usar, e para isso tivemos um conjunto de eventos para pensar como é que poderíamos nós pensar no projeto Lab 2050. Isto passou por uns encontros em que convidámos um conjunto de pessoas e também, através de metodologias participativas, colocámos o desafio. Nós queremos promover um processo de debate nacional para produzir visões coletivas de que Portugal desejamos para o ano 2050. Como é que conseguimos fazer isso? E então tivemos este encontro em Tomar, por exemplo, em que debatemos diferentes ideias que já sistematizámos e que utilizamos para definir as atividades que vamos fazer ao longo deste ano. E tivemos também um encontro online com portugueses residentes no estrangeiro,
com o mesmo objetivo. Obviamente, a metodologia aqui teve que ser adaptada por ser online, não é o mesmo ter um encontro presencial, mas que também diferentes grupos, com diferentes dinâmicas, conseguimos recolher opiniões diferentes e visões sobre como é que podemos, metodologicamente, promover uma participação efetiva, um debate que seja nacional e que seja inclusivo. E pronto, isto é muito brevemente a nossa noção sobre a participação. Eu passaria então agora à minha colega Verónica. Ok, vamos para a Verónica. Muito obrigado, Matias. Deixa aqui a ideia do envolvimento das pessoas, da possibilidade de se ir moldando as diferentes questões que nos aparecem e apresenta sempre este processo como um processo participativo e de cocriação com diferentes metodologias. Passamos para a Verónica. A Verónica é consultora do plano APP, está a fazer um doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável sobre governança climática policêntrica na Amazónia e a participação indígena. E em Portugal, durante o doutoramento, tem trabalhado como perita e coach na inovação sistémica e na transição para a sustentabilidade no país. E, portanto, estamos com uma conferencista que, nestas matérias, nos pode claramente ajudar a pensar a este nível, noutras circunstâncias e noutros futuros. Verónica, força. Muito obrigada e muito boa tarde a todos. Como o Zé Carlos já disse, também faço parte do projeto, da equipe do projeto Lab 2050. Eu estou mais focado na parte das metodologias, de pensar nos futuros, porque pensar no futuro significa, na verdade, pensar em múltiplos futuros, o futuro no plural. Como o futurista australiano Joseph Voros, ele desenvolveu esse cone que podemos ver aqui nesse slide, é o cone dos futuros. E esse cone mostra várias alternativas de futuros. E atualmente fala sobre 7 possíveis futuros. O futuro potencial, o futuro impossível, fala sobre o futuro possível, plausível, projetável, provável e, por fim, o futuro desejável. E esse futuro desejável, na verdade, é o foco do nosso projeto Lab 2050. Queremos nos focar nos futuros preferíveis e desejáveis dos cidadãos portugueses, e entre eles também os alunos das escolas, e pensar nos múltiplos futuros, ou, na verdade, em inglês, futures thinking, engloba várias técnicas e ferramentas para vários tipos de pessoas também. Eu queria agora fazer um pequeno exercício com vocês que faz parte da metodologia do futures thinking, para mostrar essa diversidade de pensamentos sobre o futuro. É um exercício que pode ser usado como icebreaker também, de introduzir atividades de pensar o futuro, e nós, na verdade, já temos usado essa mesma atividade, esse mesmo exercício nas nossas atividades que foram apresentadas pelo Matias, nos encontros online e o encontro em Tomar. É um exercício que é chamado os 4 cantos do pensar do futuro e consiste em 2 perguntas. A primeira pergunta é na linha horizontal e eu agora vos pergunto, numa escala de 0 a 10, qual é a sua visão do futuro? Se é uma visão um pouco mais otimista, tem que posicionar-se nessa linha de 0 a 10, um pouco mais na direção da palavra visão otimista. Se é muito mais pessimista, se pensa que vai ser muito pior em 2050, aqui estamos a falar sobre o ano 2050, fica muito mais no lado esquerdo. Essa é a primeira pergunta desse pequeno exercício. Então, as pessoas nesse exercício se posicionam nessa linha horizontal e ver se são mais, se pensa que vai ser melhor ou se vai ser pior. A segunda pergunta é na linha vertical e outra vez numa escala de 0 a 10, tem a ver com o poder que a pessoa tem ou acha que tem em agir sobre o futuro. Se a pessoa pensa que tem muito poder, fica mais na escala acima, na parte onde está escrito tem o poder.
e se a pessoa acha que não tem poder nenhum em agir, fica muito mais embaixo. Esse exercício é usado para depois classificar as pessoas em 4 tipos de pensadores sobre o futuro. Porque o pensar nos futuros tem várias técnicas e vários exercícios e várias ferramentas para pensar o futuro. E aqui, agora, espero que vocês conseguirem ver se são mais um número 1, 2, 3 ou 4, porque o pensamento futurístico tem várias competências que podem ser melhor desenvolvidas. Se estamos a tratar mais com pessoas do canto 1, é um pouco mais a perspectiva estratégica, aquela perspectiva mais técnica, porque tem a ver com competências de previsão, de olhar para megatendências, sinais do futuro. Mas as competências que o nosso projeto Lab 2050 quer desenvolver muito mais, tem mais a ver com os cantos 2, 3 e 4. 2, as competências de simulação, da flexibilidade mental, de poder criar visões, ou também chamado visioning, de poder imaginar o futuro possível. O 3, os jogos, que o Zé Vítor também já mencionou, jogos colaborativos para poder ver que há várias perspectivas diferentes sobre o futuro e que podemos aprender um com o outro. E, por fim, não é só o pensar o futuro, mas também as competências de ação. E isso também é chamado, na terminologia de pensar o futuro, o backcasting. Podemos criar uma visão do futuro, mas depois também temos que ver quais as ações necessárias para chegar até lá. Então, também temos um pouco esse foco na ação. Já tentamos esse exercício e várias dessas técnicas e ferramentas, e um exemplo de um encontro que fizemos, um debate foi no mestrado Master in Management do ISEC, onde fizemos exatamente esse exercício de pensar o futuro, de ver se as visões são mais otimistas ou pessimistas e qual é o poder que temos, e fizemos um pequeno exercício de visioning com eles, e esse é um dos resultados que os alunos desse mestrado produziram com a visão deles em 3 palavras-chave, só para mostrar um pouco o que através desses exercícios e ferramentas de visioning podemos depois produzir também. Isso só para dar um pequeno exemplo de tipo de atividades que podemos fazer. Agora vou passar a palavra para o meu colega Luís. E obrigada. Obrigado, Verónica. Eu situei-me, fiz o exercício e situei-me aqui no campo 3, portanto, fiquei num campo que está claramente dentro da linha de pensamento do Lab 2050. Passamos para o Luís Baltazar, doutorando em Gestão de Informação na Nova, IMS, mestre em Economia e Políticas Públicas, é também um dos elementos do plano APP e tem sido consultor de competências jurídicas do Estado, enfim, tem aqui um currículo fantástico e tem uma coisa interessantíssima, é que é alentejano, de Gema, de Borba. Portanto, exatamente. Luís, faz favor. Então, muito obrigado. Boa tarde a todos. Como já disseram, eu também faço parte da equipa do plano APP que está a dinamizar este projeto e venho-vos falar sobre as aplicações das visões de futuro nas políticas públicas. O ciclo da política pública, no sentido clássico, tem várias fases, das quais sobressai a identificação do problema, a formulação de alternativas, a implementação e, por fim, a fase de avaliação e monitorização. Ora, um exercício de visioning como aquele que nos propomos a fazer com este projeto é útil nas primeiras fases do ciclo da política pública, quando se desenha a intervenção. Este é diferente da perspectiva no sentido analítico, da cenarização, não apenas mas também porque nos permite pensar num horizonte temporal mais vasto.
Este exercício não é utilizado para descrever o futuro possível, mas antes para desenvolver uma visão do futuro desejável. E os futuros desejáveis são visões de longo prazo. Não são uma impossibilidade, mas são, sim, uma visão partilhada, uma visão comum dos envolvidos, daqueles que participam no processo. Ora, o planeamento de políticas com recurso a esta técnica leva a soluções inovadoras, porque em vez de se tentar resolver os problemas à medida que estes se manifestam, o planeamento estratégico de longo prazo incentiva os decisores políticos a explorar novos desafios e a criar também novas oportunidades. Nós bem sabemos, e temos essa experiência em Portugal, que os programas de governo, por norma, têm um horizonte temporal de uma legislatura. Por vezes até alguns exercícios ou tentativas de aplicar essa mesma lógica dos programas de governo a um período temporal mais vasto, uma década, por exemplo. Mas não há muito mais do que isso. Ora, estas visões de futuro não são um programa de governo, mas elas devem ficar à disposição de quem implementa as políticas públicas para que, de alguma forma, sejam obrigados a refletir sobre o futuro desejável, no qual certamente é possível definir objetivos comuns sem enverdarmos pelas tradicionais, também inevitáveis, clivagens ideológicas. Ou seja, se hoje em dia vamos lançar um debate ou discutir sobre a saúde, entramos facilmente nas trincheiras entre os defensores acérrimos do SNS público e aqueles que defendem maior relevância no que respeita ao papel do setor privado. Isto é apenas um exemplo onde claramente não há um consenso nacional. No entanto, se falarmos de algo mais vasto, como direito à saúde, já conseguimos definir um objetivo comum. Vocês provavelmente interrogar-se-ão porque é que não nos concentramos e não concentramos os nossos esforços, neste caso a administração pública, porque nós fazemos parte de um organismo da administração pública, nos problemas do dia-a-dia. Mas isso é tarefa essencialmente do governo, porque é para isso que eles são eleitos. Este exercício não é desfasado e não tem nada pueril. Se nós falharmos no planeamento estratégico agora, então não tenhamos dúvidas que 2050 será muito diferente, porventura para pior, do país desejável que queremos para Portugal quando lá chegarmos. O Zé Vítor já mencionou isso. Nós escolhemos 2050 porque 2050 é já amanhã. E o futuro depende daquilo que nós fazemos hoje e começamos a pensar no dia de hoje. E agora vou ouvir novamente a palavra à minha colega Frónica. Ok, obrigado, Luís. Interessante esta perspectiva. Temos que fazer hoje alguma coisa e tem muito a ver também com algumas das perguntas que estão a chegar-nos, que já falaremos. Frónica, faz favor. Já estamos a ver. Ok, só um minuto, está aqui. Ok. Então, temos aqui outra vez o e-mail também. E agora queríamos fazer um pequeno exercício convosco, que é o Mentimeter, só para, depois de terem ouvido um pouco essas nossas falas, para ver o que é um pequeno termômetro para nós, para ver o que vocês acharam, para termos um pouco de interação. Temos duas perguntas, é uma coisa rápida e convidamos-vos para entrar no site menti.com com o código 7723-1368 e acho que eu posso também enviar Frónica, podemos também fazer diretamente no ecrã, copiando, fazendo com o telefone diretamente para o ecrã do computador, porque acedemos rapidamente da mesma maneira. Quem tem o QR Code colocado. Ok, perfeito. Então não é preciso partilhar o site, certo? O link. Mas podes partilhar, sim, para quem não tem a aplicação, por favor. Certo. Bem, da minha parte já respondi às duas, portanto já tenho nota positiva.
Ok, então vamos respondendo a ambas, por favor. E a Verónica depois... Eu acho que vocês só vão conseguir ver a primeira pergunta ou conseguem ver as duas perguntas? Não, conseguimos, neste momento, aqui não conseguimos ver nada. Só temos a questão de qual é a primeira palavra que lhe vem à cabeça sobre o Lab Sim, 2050. isso, certo. Ok? Certo, certo. Isso é a única coisa que está neste momento no nosso ecrã. Mas já passaram as duas perguntas e eu pessoalmente já respondi a ambas, não é? Pronto, portanto, a esse nível estará tudo organizado para que lá em casa, independentemente do que desejamos, possamos responder. Certo. Estão a pedir para mostrar novamente as questões. Se faz favor. Já tem aqui a primeira palavra, certo. já tem aqui o resultado. Isso, isso. A primeira pergunta, então, depois dessas apresentações nossas, qual foi a primeira palavra que lhe veio à cabeça? E estamos a ver aqui que, felizmente, o nosso foco é realmente da participação, do futuro, de inovação, colaboração, que vem muito aqui nas suas respostas também. E como eu disse, isso é mais para termos um pouco um termômetro de sentir como que vocês estão a encarar o projeto Lab 2050. Tenho agora a segunda pergunta que eu vou abrir, porque isso queremos só para um pequeno exercício para depois podermos também falar mais sobre as suas questões. A segunda pergunta é se depois de tudo que já sabe agora do Lab 2050, gostaria que a sua escola participasse no Lab 2050. E, obviamente, depois é tudo anônimo e depois podemos clarificar muito mais coisas e mais dúvidas, mas serve mais como termômetro para nós. Há um QR Code para esta pergunta? Não, é o mesmo. É o mesmo. Ok. Então, importas-te mostrar de novo? Certo. O QR Code. Perfeito. A funcionar em pleno. Ok. Quero desde já agradecer, enquanto a Verónica ali prepara tudo, a todos aqueles que nos têm enviado questões aqui no Q&A. Eventualmente não conseguiremos responder a todas, mas aquilo que ficar por responder, em função do nome que deixam e da inscrição e de tudo mais, com certeza que a Lab 2050 depois pode fazer essa resposta de uma forma mais sustentada ainda. Verónica? Ok. E estamos muito felizes que já vemos com essas respostas que têm muitos interessados na participação, e isso para nós é muito bom saber. E obviamente agora queremos usar a questão do tempo para falarmos um pouco mais sobre como que as escolas vão poder participar também, e as outras questões que vocês tiveram. Ok, muito bem, muito obrigado. Temos agora 15 minutos e nestes últimos 15 minutos eu ia agarrar aqui numa das questões que nos foram colocadas por todos aqueles que se inscreveram e que deixaram questões logo, e que tem a ver com esta pergunta, que eventualmente para o José Vítor Malheiro ou para outro dos elementos do Lab 50, vocês decidirão, tem a ver com as estratégias. Que estratégias poderão ser aplicadas junto à comunidade educativa
de forma a permitir o salto local ao global em cidadania. Ou seja, de que forma é que este Lab 2050 pode também ajudar neste sentido? E já agora, falariam das vantagens do projeto, no vosso entender, e da forma como as escolas podem chegar ao contacto convosco. Penso que são estas 3 linhas de pensamento que teremos que tentar trabalhar neste pedaço de tempo. Eu tenho, o Vítor Figueiredo tem-me enviado as diferentes questões que têm sido colocadas aqui e com certeza que ainda conseguiremos chegar a alguma delas. José Vítor, penso que será consigo estas 3 linhas de pensamento. Ok, a questão do local e do global. Bom, como todos sabemos, o aforismo costuma ser pense globalmente, haja localmente. De facto, cada um de nós, a nível individual, a nível como cidadãos, ou mesmo no sítio onde vivemos e no sítio onde trabalhamos, não temos, na esmagadora maioria dos casos, a possibilidade de agir a nível global. O que temos é de considerar os problemas globais, de aprender com os problemas globais, de analisar a situação do mundo e ver de que forma é que nós, a nível local, na nossa ação, podemos contribuir para isso. Esse tipo de abordagem, esse tipo de reflexão, considerar os problemas globais e ver de que forma eles nos afetam e ver de que forma nós os podemos evitar no futuro, é absolutamente essencial. E acho que é uma parte essencial da reflexão sobre cidadania. De uma forma geral, quando nós pensamos no futuro que desejamos, é evidente que estamos a pensar de uma forma crítica sobre o presente. E quando nós pensamos a nível local, é evidente que também estamos a pensar de uma forma crítica sobre a escala global. O desafio que nós colocamos às escolas é um desafio de ação local, sem dúvida nenhuma. Aquilo que nós gostaríamos era que as escolas conseguissem envolver a comunidade escolar e, eventualmente, ir além disso, ir além dos muros da escola e envolver a comunidade local, refletindo e propondo um cenário, propondo uma visão e, eventualmente, propondo soluções também para agir localmente, mas considerando esse nível global. José Carlos, o que é que era mais a seguir? Eram as questões relacionadas com as vantagens do projeto, que já agora se entronca com uma das questões que já foi colocada aqui, que tinha a ver como é que nos inscrevemos para aderir, qual é o calendário, qual é a formação dos eventos. Bom, o calendário... Para planear como é que tudo isto pode acontecer. O calendário é hoje. Ou seja, em termos de ação nas escolas, hoje é o dia número 1. Portanto, nós estamos agora a desafiar as escolas a participar. Tem um endereço de mail onde nos podem enviar de uma forma, não é para fazerem um discurso, não é para enviarem uma proposta, é apenas para nos dizerem que estão interessados. Temos, por enquanto, ainda não temos uma página, está a ser feita, mas não a temos disponível ainda, mas temos já um grupo WhatsApp que está criado e onde, para aqueles que estiverem interessados, nós vamos convidar todos os interessados a participar para trocarmos impressões. Portanto, quando é que isto começa? Começa agora. O projeto dura até ao final deste ano, no entanto, nós esperamos que haja, no curto prazo, que haja já algumas ações a que possamos dar início. Portanto, em termos práticos, é isto, é mandarem-nos um mail para aquele endereço, identificando-se, dizendo o nome, as áreas em que estão interessados, em que dão aulas eventualmente, ou ainda que não deem aulas às áreas onde estão interessados, e os vossos contactos pessoais e a identificação da escola. Seria conveniente também que, ao nível de cada escola, não é indispensável, pode haver vários projetos independentes, mas uma das coisas que faria sentido era que, ao nível da escola, os vários professores, os vários docentes que estão interessados em participar, colaborassem entre si. Como eu digo, não é obrigatório, dentro de uma escola pode haver 2 ou 3 projetos absolutamente independentes, mas pode haver também um projeto de maior ambição. Aliás, uma das coisas que nós gostaríamos de fazer era não apenas projetos a nível de uma escola ou de um agrupamento,
mas, eventualmente, se houver vontade de fazer isso, eu repito que nós não vos queremos impingir nenhuma ideia, se houver vontade de fazer isso, há projetos que nós poderemos desenvolver usando a internet a nível nacional e reunindo meia dúzia de escolas, uma dezena de escolas, 2 dezenas de escolas a nível nacional, escolas que são de diferentes regiões e que têm diferentes perspectivas, nós podemos perfeitamente fazer isso. Vejam, uma simples ferramenta como esta do Mentimeter, e há muitas ferramentas deste tipo, permitem fazer sondagens, fazer inquéritos a nível nacional, e podemos fazer inquéritos sobre questões locais, sendo que o nosso objetivo é sempre criar uma visão do futuro, no horizonte do ano 2050. Agora, para que é que serve este projeto? Como eu disse, o seu objetivo final é criar essa tal visão coletiva do futuro e queremos depois apresentá-lo, obviamente haverá vários relatórios intercalares, haverá um relatório final e queremos apresentá-lo aos decisores políticos. Mas também disse que esse não é o único objetivo do projeto. O objetivo do projeto é uma mobilização coletiva. Portanto, nós gostaríamos que isto fosse uma experiência, não será certamente a primeira, mas gostaríamos que fosse uma experiência relevante em termos de participação cidadã, desde os miúdos mais novos até aos cidadãos mais velhos. Não há um limite de idade para participar nisto. Gostaríamos que fosse uma experiência de participação cidadã, uma experiência de reflexão crítica sobre o futuro, e que conseguisse reforçar, por um lado, o sentimento de comunidade e um sentimento importante de participação cívica e de participação política. Na realidade, a política é a atividade que molda, nos países democráticos, como é o nosso, enfim, obviamente que há um sistema político que é selecionado, que é escolhido, que é validado pelos cidadãos, mas molda o nosso presente e molda de uma forma muito marcada o nosso futuro. Nós gostaríamos que este projeto, foi assim que ele foi desenhado, seja um projeto que defina orientações estratégicas e que essas orientações estratégicas comecem a influenciar as decisões políticas, as decisões de política pública. Portanto, gostaríamos que este projeto fosse uma experiência real de mobilização, de debate crítico e de co-criação, de criação de objetivos coletivos. O que é ambicioso, mas se não for ambicioso não teria graça. Exatamente. A ambição é fundamental para que tudo isto aconteça. 2 perguntas mais. A primeira eu respondo de uma forma muito simples, que tem a ver com como é que vamos se devemos envolver outras disciplinas para além da cidadania. Quer dizer, a resposta é muito simples. A cidadania e desenvolvimento enquanto disciplina não consegue claramente abarcar tudo mais, e esta é uma possibilidade que existe, óbvia, de tentarmos alavancar outras disciplinas para um processo de cidadania e desenvolvimento que deve ser desenvolvido em toda a escola. Como que eu uso muitas vezes dizer, do tal chapéu da cidadania, saindo as diferentes varetas dos planos de ação dos diferentes departamentos, onde este projeto pode perfeitamente estar aqui integrado e associado. Para o José Vítor Malheiro, a questão é esta, refere standardização na recolha de diferentes contributos nas escolas. Como é que isto se faz? Pois, tem que haver aqui sim uma fase, nós vamos recolher, o que não quer dizer que depois não sejam devolvidos às escolas e aos seus autores, nós vamos recolher todo o produto, toda a reflexão que seja feita nas escolas, mesmo e em muitos casos tratar-se-á de contributos que são escritos, eventualmente poderá haver fotografias, desenhos, vídeos, vamos recolher tudo isso. Vamos, no toolkit que estamos a desenvolver, uma das coisas que vamos dizer é dar algumas orientações no que diz respeito aos formatos que estes resultados podem ter, mas nós não pretendemos levar este esforço de standardização até ao ponto onde ele constitua uma restrição à criatividade das escolas e dos alunos em particular. Aliás, todos nós já falámos de jogos e de debates. É evidente que o que queremos dizer, por exemplo, é que quando se organiza um debate, o debate em si é importante, a conversa é importante,
ainda que não haja nenhum registro, mas nós vamos pedir às escolas para tentarem fazer registros do debate, ou seja, para anotarem, para apontarem, para escreverem, para tirarem fotografias e para nos devolverem esses registros, podem ser cópias, naturalmente, para nos devolverem esses registros. Portanto, para haver uma preocupação de registar os debates, de registar aquilo que é feito durante as ações. Saber quem é que participa, ter uma ideia do perfil de participantes, de recolher as várias opiniões, não apenas a opinião, que é a opinião consensual, mas também as opiniões que são minoritárias. Portanto, ter esta preocupação. Isso faz parte da nossa metodologia. No entanto, dizia eu, a nossa preocupação de standardização, não temos nenhum fanatismo de standardização. E há inúmeras coisas que vão ter resultados que não se podem somar a outros e não podem ser analisados da mesma maneira. E alguns deles não poderão ser analisados quantitativamente. Eu vou dar um exemplo. Um dos projetos em que estamos a trabalhar é um projeto onde se vão desafiar escolas de design e arquitetura, os alunos de escolas de design e arquitetura, a criar objetos que, na sua opinião, e esses objetos podem ser edifícios ou podem ser utensílios de cozinha, a criar objetos e que, na sua opinião, deveria existir ou deveriam marcar, ou eles pensam que deveriam marcar, que seria desejável que existissem no ano 2050. Obviamente são coisas do domínio do design especulativo, é uma área que teve um grande desenvolvimento, continua a ter. E isto, enfim, se o projeto correr bem, dará origem no final a uma exposição. Não há nenhuma maneira de ler quantitativamente isto, mas esta recolha é importante e tem que ser documentada. Portanto, nós temos que ter a documentação dos objetos que vão ser desenhados e que vão ser produzidos fisicamente. Deixem-me comentar uma coisa que eu acabei de dizer, é se correr bem. Nós descrevemos este projeto como um projeto experimental. Nós queremos experimentar muitas coisas, ainda que sejam relativamente arriscadas e que não tenhamos a certeza de que vão funcionar bem. É um projeto experimental e, portanto, vamos correr riscos. Esperamos que a maior parte das coisas corra bem, mas haverá certamente coisas que não vão correr da maneira que estava planeada, mas isso não é um problema, porque o processo em si vai ser interessante e vai ser pedagógico. Muito bem, respondendo já aqui a perguntas cuja resposta eu sei. Sim, senhor, o projeto será durante o ano civil, portanto até ao final do ano. O ano letivo termina em junho e depois recomeçamos em setembro. José Vítor, para quando o toolkit? Há ideia? Tenho ideia. É uma questão de semanas, sendo que nós vamos ter uma primeira versão do toolkit, eu diria, dentro de 2 ou 3 semanas, mas, tal como eu disse, é um projeto experimental, nós precisamos da colaboração dos professores para nos ajudarem a adaptar o toolkit e a desenvolver o toolkit. O toolkit vai ser apresentado, vai ser disponibilizado online, haverá materiais que se podem imprimir, mas o toolkit vai estar em desenvolvimento ao longo do projeto. Precisamos da ajuda dos professores para desenvolver este toolkit que nós vamos dar. O toolkit não é um ponto de partida, mas depois tem que ser melhorado com a ajuda das comunidades escolares e dos professores em particular. A tal co-criação que aqui foi também várias vezes comentada. No Mentimeter apareceu-nos essencialmente 4 palavras: o futuro, a participação, a inovação e o desafio. E o Lab 2050 é isto tudo. Ou seja, é o desafio de conseguirmos algo diferente, é o inovar em função de um pensamento mais prospectivo, e algumas das perguntas vinham nesse sentido. Porque é que já estamos a falar de 2050 e não falamos de 2030? Bom, porque temos que ser prospectivos, diria eu. A participação, sim, tem que ser uma participação ativa de todos e de todas nas diferentes escolas, e como o José Vítor Malheiro disse, envolvendo, se possível, a comunidade educativa. A comunidade educativa é muito relevante para todos estes processos de co-criação. E o futuro, ou seja, é aquilo que pretendemos ou que queremos que as novas gerações criem, produzam, promovam, no sentido de, em 2050, terem um planeta, um país melhor do que aquele que temos hoje. José Vítor Malheiro, um rodapé para terminar? Um rodapé, escrevam-nos, mandem-nos uma mensagem a dizer que sim, ou a fazer perguntas, ou a fazer sugestões. Queremos receber as vossas manifestações de interesse e depois vamos começar a trabalhar juntos. Temos também um grupo, vamos começar com um grupo WhatsApp,
para trocar impressões, mas vamos começar a trabalhar já. Portanto, se tivermos mensagens amanhã teremos respostas para vos dar. Muito bem. Muito obrigado ao José Vítor Malheiros, à Frónica, ao Matias, ao Luís Baltazar, do Lab 2050. Estão no chat do webinar os contactos. Foram aqui passados também, e este webinar ficará disponível para todos, para trabalho inclusivamente com alunos em sala de aula, dentro de uma semana, sensivelmente, na medida do possível, que nós aqui na DGE consigamos ter tudo isto. Da minha parte é tudo, muito obrigado, espero até amanhã, porque amanhã teremos aqui, à mesma hora, um webinar sobre as questões ligadas à criatividade. Deixem-me agradecer aos professores que participaram e à DGE, à equipa ao José Carlos Sousa e a toda a sua equipa, que foram extraordinários e, portanto, estão todos de parabéns e nós agradecemos a vossa participação. Muito obrigado. Perfeito. Até amanhã. Forte abraço.